partir desse momento eu estou iniciando a gravação dessa aula, tá? Sobre sistema respiratório, correção da atividade de ciências, das páginas 92 e 93. Lembrando que foram as questões de 1 até a 10, tá? Aqui na próxima tela eu já coloquei aqui a página do livro onde tem essas questões, tá bom? Vou dar um zoom aqui que é pra gente ficar acompanhando de perto. A primeira pergunta, tá dando para ver bacana? Vocês estão conseguindo ver essa imagem? Sim, professor. Então vamos lá. Então a primeira pergunta é: ao dar uma baforada no espelho frio, notamos que ele fica todo embaçado. Isso evidencia a presença de qual substância no ar expirado? Ei, Ti, Oi, a Tiff tá assistindo comigo que o negócio do celular dela não tá dando certo. tá assistindo contigo? É, Então não tem problema não, tudo bem, viu? pode crer. Vamos lá. Então aqui a pergunta é o que tem dentro, o que tem no ar, qual é a substância que tem no ar que a gente respira que faz um espelho ficar embaçado? Que vocês responderam? Ei, professor, o gás oxigênio. Gás oxigênio? É, Mas aqui não, o gás oxigênio que faz ficar embaçado. é. No ar que a gente expira não é oxigênio, tá? Ó, quando tu expira, quando tu puxa o ar para dentro dos pulmões, vem o gás oxigênio. Isso aí é certo, tá? Na hora que tu inspira. Na hora que tu expira, quem vem é o gás carbônico, tá? Não é o oxigênio. Mesmo assim, o gás carbônico ele vem junto com outra substância que faz um espelho ficar embaçado. Aí a pergunta é: que substância é essa que vem para deixar o espelho embaçado? Estou esperando a resposta de vocês. É o ar? Não, o ar já é um conjunto de substâncias. Valeu, Alessandra, essa é a resposta aí mesmo. Vapor d'água. Tá bom, pessoal? Então, a substância que faz o espelho ficar embaçado é exatamente o vapor de água. São as gotas d'água. Suave? Vamos aqui para a questão 2. Compare o ar inspirado com o ar expirado. No que diz respeito à porcentagem de gás oxigênio? Quando você inspira o gás oxigênio, ele tem uma maior quantidade. Confere? Quando você inspira, o gás oxigênio tem uma maior quantidade. Tá bom? Tranquilo?
você... Ó, peraí. Não, é os dois, ó. Gás inspirado desculpa, ar inspirado e ar expirado. O gás oxigênio ele tem maior quantidade no ar. Deixa eu fazer desse jeito para não ficar muito bagunçado para vocês, que aí vai misturar as letras. Questão 2, letra A. Maior quantidade no ar inspirado. Então, a resposta da letra A é essa daí. Eu vou tirar daqui de baixo para não ficar muito misturado as letras. Na letra B, o gás carbônico ele vai ter maior quantidade no ar expirado. Tá dando para ver bacana aí? Letra C. Vapor de água. Onde é que vai ter maior quantidade? Maior quantidade no ar expirado também, tá? Então, pessoal, a questão 2 vai perguntar, tá perguntando aí só em relação a essas substâncias, onde é que tem maior porcentagem. Maior porcentagem é a mesma coisa que maior quantidade, por isso que eu coloquei desse formato. Na letra A, o gás oxigênio tem maior quantidade no ar inspirado. Na B, o gás carbônico tem maior quantidade no ar expirado, é aquele que sai de dentro dos teus pulmões, tá? E na letra C, maior quantidade também no ar expirado. Vapor de água vem junto com o gás carbônico. Na questão 3, o que acontece com a respiração celular se por algum motivo uma pessoa for impedida de executar a respiração pulmonar? Alguém sabe o que acontece? Cadê? Irá rapidamente acabar o suprimento de gás e oxigênio na circulação do sangue. Com isso não haverá mais gás, com isso não vai mais haver gás e oxigênio. Show, show. E com isso aí, tu sabe o que é que acontece depois disso aí? A gente pode até morrer, né? Se deixar. Pronto. Ó, mais ou menos isso aqui, né? Que eu vou juntar a tua resposta com a minha, tá bom? Primeira coisa, do jeito que tu colocou aí, ó. Vai faltar oxigênio na circulação sanguínea, né? Confere, Yuri. Sim. Depois que faltar oxigênio na circulação sanguínea... Ei, Ti, Oi.
A Tânia também, a Ingrid Tânia tá aqui com nós também, viu? Beleza, beleza. Célula. As células ficam sem respirar. E o outro passo que acontece depois das células ficar sem respirar, com as palavras do Yuri, para colocar assim células. Células morrem. Não é nem que podem até morrer, né, Yuri? Elas vão morrer se ficar sem respirar. E se as células morrem, é claro que a gente também morre, porque as células são nossas, né? Anotado? Posso ir para a próxima página, na questão 4. Sim. Então vamos lá. Na questão 4. Considere os seguintes componentes do sistema respiratório. Aí tem todos, né? Quem volta aí a outra página, volta, por favor, rapidinho. Só um instante, viu, galera? Sim, Ricardo. É. Pode passar, pode passar. Vamos lá. Pronto, temos aqui todas os componentes do sistema respiratório e a pergunta na letra A, em que sequência o ar respirado percorre esses componentes? Ele passa primeiro por onde? Pela cavidade nasal. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é o primeiro. O segundo é qual? Faringe. Segundo e o terceiro? Laringe. Quarto, Trânquea. traqueia, viu? É traqueia, não é? Quinto, Bronquíolos. sexto, Alvéolos. Ainda não. Tem um lugar antes. Diafragma. Teste bem daqui, ó. Bronquíolo. Depois aqui é alvéolo. E sobrou o diafragma, né? Só que o diafragma, ele não, o ar não passa por ele, tá bom? Então esse daqui a gente nem conta. Então essa daqui é a resposta da letra A, viu, galera? Primeiro, segundo, terceiro, é para escrever os nomes aqui na letra A. Cavidade
nasal, vírgula, faringe, vírgula, laringe, e aí segue a sequência todinha, tá bom? Na letra B, em que sequência o ar expirado passa por esses componentes? Qual o nome? Alvéolo. Aí vem um broquiola. Bronquíolo. Deixa eu colocar aqui bem aqui uma corzinha legal e diferente, para não misturar. Então, tu falastes alvéolo, bronquíolo, Brônquios, brônquios, traqueia, traqueia, laringe, laringe, faringe, depois cavidade, a né? cavidade nasal. É. Pronto. Se vocês observarem, é o contrário da letra A, né? A gente escreve também do mesmo jeito, tá? Alvéolo, alvéolo, tem um L. Alvéolo, depois o bronquíolo, depois o brônquios, conforme a gente tinha falado. Então é só a gente escrever todos esses nomes nessa sequência. E a letra C, qual desses componentes não tem contato direto com o ar? Inspirado ou expirado? Diafragma. Dá nem para ter dúvida, né? Eu acabei de falar. Quem não passa ou não tem contato com o ar é o diafragma. Eu vou colocar o nome bem aqui desse lado para não estar diafragma. Então, resposta da letra da letra C. Tranquilo? Vamos seguindo? A tosse é um reflexo automático que representa uma vantagem adaptativa. Qual é a importância desse reflexo para o organismo? É, para as bactérias não entrar no pulmão. Show! Exatamente. Bactérias ou outras substâncias, né, que sejam ruins. Deixa eu ver bem aqui. Onde é que eu posso escrever? Vou pegar 5 bem aqui de lado, ó. Tá 5 bem aqui desse lado aqui. 5 para que bactérias ou outras impurezas, colocar assim fica legal, impurezas, não coube o nome completo, então vou fazer desse jeito assim que é impure,
colocar o tracinho aqui. Impurezas entrem nos pulmões. Questão 6. Só descer aqui um pouquinho para ler a 6. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem falar, tá? O espirro, que consiste na rápida saída pelas vias respiratórias, de ar pelas vias respiratórias, podem acontecer quando algum objeto estranho encosta nos pequenos pelos internos do nariz. Qual é a utilidade do espirro para o sistema respiratório? Para que serve espirro? É a mesma função que a da boca. Da tosse, né? É, para Pronto. tirar as poeiras. Expulsar impurezas é com Z do sistema respiratório. Tá? Impedindo também de chegar nos pulmões, mesma coisa. Do jeito que o Yuri disse. Como é que a gente poderia responder a questão 7? Alguns eventos relacionados à respiração pulmonar são contração dos músculos intercostais, relaxamento dos músculos intercostais, contração do diafragma, relaxamento do diafragma, contração da caixa torácica, expansão da caixa torácica. Reúna esses eventos em 2 grupos e explique que critério você usou para fazer essa reunião. Separar em 2 grupos. Vocês fizeram essa 7? Eu fiz, eu. Como foi que você fez? Ó, inspiração. A, C e F. Expiração. B, D, E. Aumentar um pouquinho na 5. Beleza, Yuri. Primeiro grupo Pronto. da inspiração. Inspiração é aquele momento que você puxa o ar para dentro dos pulmões. Aí o passo a passo é o quê? Contração dos músculos intercostais é o primeiro. Então nós vamos colocar aqui só a letra A. Qual a segunda, Yuri? Contração do diafragma, né? Tá aí, eu botei nos comentários.
Ah, beleza, beleza. Errou uma letra bem aí, tu, né? No comentário. É a C, tu colocou a D. E a contração da caixa torácica. T. O segundo grupo é a expiração. A expiração é as letras que a gente não tinha colocado antes. B, relaxamento dos músculos. D, relaxamento do diafragma. Vocês viram que eu falei uma coisa e escrevi outra? Bem, aqui não é a letra D. É a letra F. E eu marquei até aqui errado também, que não é essa daqui. É essa de bem aqui. A, C, F, B, D, E. B, D, E. Pronto. Agora corrigido. Relaxamento. Contração. Pessoal, só para deixar claro, contração é você diminuir, expansão é você aumentar. Então, quando você inspira, você vai observar a sua caixa torácica aumentando, tá? E como ela aumenta, nós temos aqui o diafragma, ele é diminuído, ele é pressionado, tá? E os músculos intercostais também. E o contrário acontece na hora da expiração. Por isso que a gente fez nesse formato, tá? 2 grupos. Na sequência, nós vamos para a questão 8. Muitos apreciadores de churrasco gostam de comer costela de boi assada. A carne ao redor dos ossos das costas são músculos do animal. Veja a foto na página à direita. Vamos já ver a foto. Letra A, como se chamam esses músculos? Letra B, qual a função deles para o organismo do animal? Aqui os músculos que ficam junto com os ossos, né? Aí a pergunta é, como se chamam esses músculos? Vocês colocaram o quê? Ei, professor, eu coloquei músculos intercostais. Pronto, isso aí mesmo. Obrigado. Músculos intercostais. Sempre lembra, aquele músculo que fica junto com as costelas. Letra B. Qual a função deles no organismo? Foi o que você falou, professor, na estante lá da 7. Beleza. E como é que eu posso escrever aqui? A função desses músculos são uma expansão de retração de caixa torácica, permitindo que os movimentos de expiração e expiração. Pronto. Então a função permitir do jeito que você falou aí, permitir a
Inspiração e expiração, né? Sim. Permitir a expiração e inspiração por meio, para ficar, para usar as palavras que tu utilizou, por meio da expansão, coloquei expansão, com C cedilha, pessoal. Tô só procurando aqui, tô perdido. Expansão e contração da caixa torácica. Beleza? Só fazer essa pequena correção aqui que eu procurei. Que expansão não é com cedilha, não, com S mesmo, viu? Peço desculpas pela essa falha aqui. Expansão da caixa torácica. Questão 9. Qual é o papel do diafragma no sistema respiratório? Que vocês colocaram? Função do diafragma. E aí, professor? Oi. É qual questão? 9. Oi. E aí, professor, daqui eu não sabia não, olha que eu pesquisei. Beleza. Aí, foi o que você achou? Ao expirarmos o ar, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. O diafragma dessas costelas sobem fazendo com que haja um aumento na caixa torácica e forçar o ar a entrar nos pulmões. Eu Pronto. botei assim, tio, ó. Hum. Está relacionado ao movimento da inspiração e expiração. Então, se vocês observarem bem, vocês acabaram colocando a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? Então, prestem atenção aí como é. Vocês colocaram a mesma coisa com palavras diferentes. Não foi? E aí, professor? Oi. Também fosse explicando, a dele fosse só um resumo, né? Exatamente. Foi bem, bem direto, né? Direto ao assunto, como se diz. Então, como é que podemos dizer? Como é que eu posso colocar aqui?
pergunta mesmo é qual é o papel do diafragma. Ó, eu vou colocar a mesma coisa que vocês com outras palavras também. Ó. Possibilitar a caixa torácica a fazer os movimentos, os movimentos de expiração e expulsão, a fazer a caixa movimentos mesmo, movimentos de inspiração e expiração. Confere? Inspiração e expiração. Aí eu vou colocar assim, ó. Propiciando a entrada e saída do ar. Tempinho para vocês notarem para a gente ir para a questão 10. Enquanto o pessoal está anotando, que importante evento ocorre nos alvéolos pulmonares? Essa é a pergunta da 10. O que acontece lá nos alvéolos? Assim, ó, a troca do O2 com o CO2. Troca do O2 com o CO2, exatamente. Então, Yuri, podemos dizer que são trocas gasosas, né? Se os dois são gás, né? Troca de O2 esse O2 nós chamamos de gás oxigênio por CO2, né, Yuri? Que nós chamamos de gás carbônico.
Então, em outras palavras, troca de gás carbônico, gás oxigênio por gás carbônico é a mesma coisa de você dizer, chamar isso aqui de trocas gasosas, tá? Então, quando vocês escutarem esse nome, trocas gasosas, quer dizer que é a troca de gás carbônico pelo gás oxigênio pelo gás carbônico, certo? Tempinho de anotação. Tudo ok, turma? Assim que vocês concluírem, por favor, me informem. Terminate. Dos demais, terminaram? De boa, suaves. Posso passar? Deixa eu passar aqui de tela aqui, que se tiver alguém copiando no instante, pede para voltar. Né não, Yuri? Só botar aqui para uma tela negra que fica melhor de a gente ver. Aqui um Blackboard. Tela negra. Estamos aqui. Deixa eu colocar ela no modo paisagem, que também fica legal. Pronto. Temos aqui nossa tela. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nosso próximo capítulo vou colocar uma fonte aqui mais espessa.
Nosso próximo capítulo é o capítulo 5, tá? Que ele fala sobre reprodução sexuada e assexuada em animais, tá? Esse é o nosso capítulo 5. Esta linha completamente reta que vocês estão vendo, né? Que eu desenhei para vocês. Ó, vou fazer um comentário logo aqui de certa forma rápida, uma explicação rápida no modelo resumo, anotações, tá? A primeira coisa que eu vou colocar aqui para vocês, vamos separar aqui no modelo de conceitos, tá? É o seguinte, a reprodução ela pode ser do jeito aqui, ó, já coloquei aqui sexuada, né? Ela pode ser sexuada, tá? E assim. Pode ser sexuada. Toda reprodução assexuada, pessoal, ela vai envolver, ela tem que ter gametas, tá? Só tem reprodução sexuada se tiver gametas, tá bom? Se não tiver gametas, não ocorre reprodução. Certo? O que são gametas? São células que contêm informação genética do indivíduo, tá? No caso, cada pessoa que tem sua informação genética, e o gameta é uma célula que tem metade dessa informação genética, tá bom? Então, deixa eu colocar assim, células. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Células com parte de informação genética. Então, de certa forma, fazer uma conexão desses assuntos. Bom, uma coisa que a gente pode
está comentando é o seguinte: na questão de gametas, eles vão se relacionar, tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino, os dois têm que estar juntos, tá? Para que ocorra a união de gametas formam, tá? Participam da, aqui o nome, fecundação. Fecundação é quando os dois gametas se juntam para formar um novo ser, tá? Essa fecundação vocês podem encontrar com o nome também de fertilização. Fertilização. Uma coisa interessante aqui é o quê? Que a fecundação e a fertilização, vou colocar assim, ó, formam o que a gente chama de zigoto, tá bom? Então, naquele momento que as duas células, os dois gametas se juntaram, gametas formaram, participam, fazem a fertilização, que forma o que a gente chama de zigoto. Então, zigoto é a união dos gametas feminino e masculino, tá? Forma. Beleza? E claro, zigoto, como é que eu vou escrever aqui? Vou colocar assim. Zigoto é uma célula que tem a informação genética dos gametas, os dois, masculino e feminino, gametas. Célula com informação genética dos gametas, tá bom? Uma coisa interessante aqui quando a gente fala de reprodução assexuada, por que ela é interessante para a natureza? Qual é a coisa mais importante aqui da reprodução sexuada? Aumentar a espécie. Aumentar a espécie e não é nem aumentar, tá? A parte principal, a parte mais importante é produzir descendentes com a genética errei aqui, com a genética diferente, tá? Essa é a parte principal de maior importância da reprodução sexuada, tá bom?
colocar assim, ó. Importância dela. Por que essa parte é a principal importância? Porque na reprodução assexuada, todos os organismos, todos os seres seriam iguais, seriam clones, tá? Como é que eu vou colocar aqui para vocês se eu tivesse um espacinho mais aqui abaixo seria legal. Vamos fazer aqui. Ó, se no caderno de vocês tiver espaço, vocês podem puxar um risco aqui para baixo, tá? Vocês podem puxar aqui embaixo, aqui para baixo aqui e reescrever, tá? Eu vou aproveitar este espacinho bem aqui para estar falando sobre a reprodução assexuada. Tá? Reprodução sexuada vocês colocam bem aqui abaixo, ó, nesse espacinho aqui no caderno de vocês. Deixa eu ver se eu consigo ligar até lá. Não, eu não tenho mais zooms a ser dado. Então, para eu evitar estar confundindo as cores, eu vou fazer assim, eu vou apagar esse risco. Eu vou colocar uma cor aqui diferente. Coloca aqui um rosa. Para a gente pegar o link daqui, ó. Vocês colocam aqui embaixo. Eu vou para cá. Fazer essa volta. E vou ligar bem aqui, ó. Tá bom? Então, a informação que eu quero colocar aqui é sobre reprodução assexuada, tá? Então, o nomezinho que eu vou estar colocando aqui, ó, pode ser. Porque a reprodução, ela pode ser sexuada e pode ser também assexuada, tá bom? Aí, qual é a continuação aqui? A reprodução assexuada, ela produz o que? Produz, ó, aqui a gente colocou descendentes com genética diferente, né? Então aqui na assexuada produz descendentes com genética igual. Ou seja, essa galera que tem genética igual, nós chamamos de que? Alguém sabe como é que a gente chama? Seres que têm a mesma genética? Clones. Tá bom? Então, não seria interessante para a natureza criar muitos seres vivos, todos clones, tá? Então, por isso que a reprodução assexuada, desculpa, essa reprodução aqui, sexuada, é mais importante para a natureza, tá bom? Por conta da diferença na genética dos descendentes. Tranquilo? Então fiz aqui um breve resumo de reprodução sexuada
e assexuada, tá? Isso aonde? Em animais. De boa? Tranquilos? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Turma, será que eu tô ficando no vácuo? Tranquilo. Depois desse vácuo, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Pessoal, ó, da nossa aula, eu vou pegar essa parte da explicação aqui e vou colocar aqui uma atividade para vocês responderem sobre esse assunto, tá? Essa atividade vocês vão me enviar até as 3h20, tá bom? Por hora, o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, depois que eu vou estar colocando no YouTube, pessoal que vai assistir por lá, nosso vídeo é até aqui, tá? Pessoal do YouTube, até a próxima aula e tchau, tchau.